Boa tarde, amados irmãos. Sejam bem-vindos à nossa palestra desse sábado. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Quero agradecer a presença de todos vocês e pedir ao Pai que nos conceda o equilíbrio para que possamos realizarmos a tarefa que é da explanação do exórdio. Jonathan, você está ouvindo um barulho a mais na minha... Não, tá ok. Tá ok? Então, Tá, eu continuo aqui. Perfeito. Então, hoje temos como tema... Só um momentinho. Hoje a minha internet está oscilando, eu vou usar o recurso de ficar invisível. Hoje temos como tema o exórdio do livro Pão Nosso, Governo Interno. E diz assim: antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para quê? Pregando aos outros, eu mesmo não venha, de algum modo, a ficar reprovado. Isso está em Paulo falou na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. E diz assim: efetivamente, o corpo é a miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação imaterial terrestre da personalidade espiritual. É razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. Prosseguindo, é indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos, apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existe no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e submissão, reclamando o trabalho. O governador supremo, que é o espírito do cosmo celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores, que não hostilizam, nem executam. Prosseguindo. Desculpe. Em se verificando, só um momentinho. Prosseguindo. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num acelerado.
Quem espera vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos. Em qualquer posição da vida, o problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Então, o exórdio da tarde de hoje nos conclama a lição do autoconhecimento. Que cada um, através de sua força de vontade, das suas possibilidades íntimas, pode superar qualquer adversidade, dificuldades, angústias, tristezas, qualquer que seja a dor que estejamos enfrentando, nós temos a prerrogativa de um poder ilimitado. O Cristo nos conclamou a uma lição profunda, dizendo que nós somos deuses e que poderíamos fazer muito mais do que o próprio Jesus realizou. Quando se fala em autoconhecimento, significa um mergulho profundo. E essa reflexão, ela traz realmente um ponto muito importante. Os pensamentos se transformam em energia, a energia se transforma em matéria. Tudo que nós pensamos, sentimos, gera energia. Essa energia se transmuta na matéria, na vontade, no nosso próprio corpo. O homem, a semelhança do Altíssimo, a mente criadora, ela tem infinitas possibilidades. O homem não descobriu todas as possibilidades que sua mente é capaz de realizar. Quando nós estamos sob uma inquietação humana, com dificuldades, com tristezas, com dúvidas, qual é o caminho que nós tomamos? Qual é a reflexão que nós fazemos a respeito de tudo que nos cerca? A nossa visão ainda um pouco falha, porque apenas usamos os 5 sentidos. Às vezes, para resolver um problema, é preciso um 6º sentido, algo a mais, que está além do corpo físico. Então, toda a solução está de dentro para fora. Porque o que você vê, o seu cérebro humano, ele não sabe que o que você está vendo é uma fantasia ou uma realidade. Para o cérebro humano, para a mente humana, aquilo é verdadeiro. Não há como distinguir se aquilo é ilusão ou se aquilo é verdadeiro. Tamanha capacidade poderosa que nós temos. Então, os desafios que estão fora de nós, as angústias, tristezas, nós podemos transformá-los. E a transformação nunca será de fora para dentro, de dentro para fora. Mas para alcançar esse equilíbrio, essa harmonia, essa visão total, nós precisamos de um ingrediente: quietude da mente. Precisamos aquietar os nossos corações, aquietar nossa mente, para que possamos ver os problemas como eles são. E o que acontece, na maioria das vezes, não conseguimos aquietar nossa mente. Estamos envolvidos em deveres penso, angústias, tristezas, e o pior, o pensamento, a mente se alimentar de pensamentos pessimistas, de derrota, de angústia, de aflição. Todas as decisões, elas têm esse caráter, que a reflexão mais profunda está dentro. Que nós devemos aquietar nossa mente, aquietar as
nossas emoções, sentimentos, para podermos ver com clareza se aquela situação ela é uma ilusão, ela é verdadeira e como eu vou ultrapassar. E a partir daí, todo o problema ele é um obstáculo que traz grandes possibilidades de conhecimento. Como eu já falei, aquilo que te prende, aquilo que te coloca numa situação de desvantagem, pode ser a mesma, pode ser usado para alavancar outras habilidades, outras potencialidades. Nós sabemos de que quem comanda esse corpo físico é o espírito imortal. Nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência humana. Não é essa carne que agrega raciocínio, talento, força, vigor. Negativo. Porque essa carne morre. E onde estava aquele ser que falava, que se expressava, que tinha suas habilidades? No espírito imortal. Então, nós deixamos de utilizar a nossa capacidade poderosa em vencer os obstáculos por ignorância. Todo o obstáculo pode ser superado. Desde que você se predisponha a fazer esse papel. Mas o que acontece? Os alimentamos de quê? De energias deletérias, de pensamentos ruins, de tristeza e de dúvida. E o que nos acontece? Com a mente encharcada de pensamentos pessimistas, de pensamentos obsoletos, de coisas tristes. O que acontece, senhores? Nós fracassamos. Porque a mente é esse solo fértil. Quando você planta uma árvore e esse solo tem sais minerais, adubo, é uma boa terra, o que acontece? A árvore aparece e dá bons frutos. Mas se no seu solo e sua consciência o solo está imperfeito, cheio de ervas daninhas, você pode plantar qualquer árvore. Ela pode até vingar, mas sem fruto. Porque o solo não está nutritivo. O solo não foi bastante adubado. Então, nós temos a capacidade, um poder ilimitado de vencer os desafios dessa existência. Somos espíritos imortais vivendo a experiência humana. Agora, nós somos hábeis em catalogar o quê? Derrota, tristeza, inquietação, lamúrias. Governar a si mesmo é um desafio para todo e qualquer humano na Terra. Para os monges, para os padres, para os espíritas, para os muçulmanos, para qualquer pessoa. Governar é ter o controle, é ter soberania sobre a sua própria existência. Quantos desejam ter essa soberania, esse autocontrole, de controlar o que está dentro, o que está fora? Ninguém pode controlar. Tempestades, tufões, acidentes, ninguém. Mas o que está dentro, a forma de como você encara a vida fora, a vida que está externa, dá a você um poder ilimitado. E não deixar de acreditar nas leis divinas. O que nos acalma o nosso coração é o conhecimento dessas leis divinas, que são sábias, justas. Não há na lei divina vítimas. Somos os arquitetos de nossa própria sombra. Se a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós estamos semeando e colhendo todo dia, toda hora, aqui, neste momento. Mas a nossa
fragilidade humana em governar a si mesmo, conhecer a si mesmo, ainda é muito frágil. Oito bilhões de seres vivem na Terra. Jesus veio para acalentar essas almas, trazendo o poder do amor. E ele foi muito claro nas suas observações. A minha paz eu vos dou. Essa paz é a conquista do amor, da caridade. O homem mais forte não é aquele que levanta 200 quilos, que faz esportes radicais. O homem mais forte é aquele que conhece a si mesmo e governa a si mesmo. Eu me lembro de que, acho que foi nossa irmã avó Catarina, que sempre perguntava às mulheres, né, qual era o maior desejo de uma mulher. Algumas respondiam, não, é ter um casamento, ter filho, um bom emprego. E ela respondia com muita sabedoria. O maior desejo de uma mulher, verdadeiramente, é que ela tenha soberania sobre a sua própria vida. Que ela decida e controle sua raiva, controle sua angústia, controle a sua dificuldade de caminho. Que de manhã ela seja uma princesa e à noite ela seja uma bruxa, mas que ela tenha um controle efetivo. É diferente. É a luz que está, nesse momento, sobre cada um de nós. Esse é um processo fantástico. Vou ter raiva, dificuldades, tristezas? Sim. Mas isso não pode dominar o meu espírito imortal. Essa soberania é o maior poder. Quisera que pudéssemos ter essa capacidade de governar a si mesmo, de não deixar nenhum pensamento de raiva, angústias, tristeza, inquietações atormente o nosso espírito imortal. Que Jesus possa nos amparar e que possamos, sim, na tarefa que estamos vivenciando nessa pandemia, tenhamos a possibilidade de, como diz os benfeitores, entrar na água sem se molhar. Ver a dificuldade e as angústias, mas não alimentar essas angústias e dificuldade do caminho. Então, vamos agora orar e pedir ao Pai que nos conceda o equilíbrio e a paz, para que neste momento possamos orar dizendo assim: amado Mestre, ampara todos aqueles que estão debaixo das pontes, nos manicômios, nas prisões, nos hospitais, sofrendo as suas dores físicas, morais e espirituais. Ampara aqueles que estão nas calçadas, sem teto, sem abrigo, sem agasalho. Que eles recebam o alimento material e espiritual. Protege e ampara todos os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, amigos, vizinhos e parentes. Ampara essas almas, que a fé e a coragem estejam com elas. Socorre também as famílias enlutadas pelo desencarne dos seus entes queridos, pela pandemia, que neste momento avassala o nosso mundo. Ampara aos seus familiares, amigos e vizinhos. E socorre também a todos os espíritos que eles encarnaram. Que eles sejam amparados pelos benfeitores da vida maior. E rogamos o amparo para todos os trabalhadores, pacientes, frequentadores do núcleo espírita Cristão Caritas. Que possamos, Senhor Jesus, alcançarmos a paz. E nesta tarde,
recebemos um alimento espiritual para as nossas almas inquietas, tristes e muitas vezes pensando bobagens, dificuldades e angústias. Alimenta a nossa alma. E lembremos de que, com Jesus, triunfaremos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos agora ouvir o Evangelho da tarde de hoje com o nosso irmão Jonathan, substituindo o nosso irmão Marques. Pronto, Jonathan. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Como o Jonas falou, hoje eu vou fazer o Evangelho em substituição ao nosso irmão Max. Vou fazer aqui a apresentação. Deixa eu só abrir aqui. E dando continuidade ao Evangelho, né, estamos no capítulo 5, que fala que bem-aventurados os aflitos. Hoje nós vamos falar sobre o esquecimento do passado. É um tema bastante interessante, né? Como nós sabemos, Deus, na sua infinita justiça, nos coloca um véu, né, para que possamos esquecer um pouco, momentaneamente, o passado, e que nessa nova existência, né, com um novo corpo, com novas possibilidades, possamos tentar reparar o que causamos no passado e tentar nos melhorar sempre na busca do bem. No Evangelho, está escrito assim: havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, há que nisso vantagem. Como feito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho, e assim entravar o nosso livre-arbítrio. E todas as circunstâncias acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Então vejamos que o Evangelho nos fala de que imaginar se a gente tivesse vindo novamente com um novo corpo, com a lembrança do passado, nos causaria bastante intranquilidades. Alguns encontrariam seus desafetos, outros encontrariam no seu chefe aquele que o matou, ou aquele que o agrediu no passado, ou foi o pai ou o filho que, de certa forma, se agrediam, ou, muitas vezes, a soberba, ou mesmo o orgulho daquele dizer: olha, eu fui o general lá do tempo da guerra, e você agora que está aqui, agora você tem que me obedecer. Então, para nós, o Espiritismo nos traz como é importante esse esquecimento momentâneo. Porque nós não conhecemos, muitos de nós, não conhecemos o nosso passado, mas, Ave Maria, se conhecesse, muitos poderiam, de certa forma, como eu posso dizer, ficariam decepcionados e alguns estariam lá em cima, né? Voltariam a mesmas práticas, as mesmas observações. E aí, essas perturbações que são nas relações comuns, né? Então, é importante, como coloca o Evangelho, de que Deus nos dá essa possibilidade. E aí também no Evangelho diz assim, que frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal
que ele haja feito. Então, frequentemente, não sempre, reencarnamos no seio, na família que precisamos reparar. Fizemos o mal, o véu que os irmãos, que Deus deu a possibilidade, é nos colocado para que possamos aprender novamente e reparar aquele mal que causamos aquelas pessoas, aqueles espíritos que ali estão na nossa família. E ainda coloca assim: se conhecesses nela a quem odiará, quiçá o ódio lhe despertaria outra vez no instinto, no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houverdes ofendido. Então, nascemos novamente na família que Deus e os espíritos superiores acham pertinentes para que a gente possa reparar o mal que assim temos cometido. Ou a gente cometeu um equívoco, ou eles para conosco. Então, isso é muito importante, né? Do porquê eu esquecer. Meu irmão, no passado, me matou. Viemos novamente para reparar isso aí. Se eu souber que ele me matou, aí tem aquele filho na família que é problemático. Se ele soubesse que foi ele que causou a destruição de todos aqueles espíritos que estão na família, como ele que se comportaria? É verdade? Então, o véu, né, o esquecimento do passado é um aprendizado que nós temos que levar, né? Com isso, lá na Revista Espírita, né, em setembro de 1863, vários espíritos deram comunicação, né? E Kardec fez a seguinte anotação. Diz assim, sobre o esquecimento do passado. Por outro lado, o esquecimento não é tão absoluto quanto o supõe. Ele só se dá na vida exterior de relação no próprio interesse da humanidade. Mas a vida espiritual não sofre solução de continuidade. Eu imaginaria assim, se nós viéssemos novamente aqui e continuar o que fizemos no passado, como que seria? Seria legal não, né? Falo sempre nas reuniões em que a espiritualidade me levantou só um pouquinho e disse assim, meu filho, fosse isto, e imploraste para estar aqui neste momento, então, o que vai fazer com esta informação? Eu disse, espera aí, se eu fui isso, foi um pouquinho, então venho com a possibilidade que eu possa ajudar os irmãos? Mas muitas vezes, se a gente lembrar, a gente se perde. E aí, problemas mais adquirimos, né? E aí continua assim, tanto na erraticidade, quanto nos momentos da emancipação, no caso do sono físico, né? Tanto lá na espiritualidade, quando nós voltarmos, quanto na emancipação do espírito, no sono físico, o espírito se lembra perfeitamente. E essas lembranças lhe deixam uma intuição que se traduz na voz da consciência, que o adverte do que se deve ou não fazer. Se ele não a escuta, então a culpa é sua. Além disso, o Espiritismo dá ao homem o meio de remontar o seu passado, senão aos autos preciosos, ou menos os caráteres gerais deste atos, que ficariam mais ou menos desbotados na sua vida atual. Ele aí chega rico ou pobre das qualidades. Basta-lhe, pois, estudar-se a si mesmo para ver o que lhe falta e dizer para si mesmo:
Se sou punido, é porque pequei. E a própria punição lhe dirá o que fazer. Então, vejamos que os irmãos nos colocam de que a gente, de certa forma, viemos pobres, no sentido que nos coloca de informações, tendo a possibilidade de adquirir novas, e que, com o passar do tempo, nós vamos, como eu posso dizer, vamos tendo alguns lances, algumas mensagens, alguns flashes dizendo que o que nós somos no passado. Kardec nos fala de que quer saber o que foi no passado, olha as tuas tendências de hoje. Muitos de nós querem fazer regressão de memória. Não estamos preparados para isso. Porque muitas vezes o conhecimento que vamos adquirir naquele momento pode nos libertar, mas pode nos aprisionar. Alguns entendem que é para, cara, fiz isso, vou mudar. Alguns dizem, não, caramba, fui muito mal, eu fui perverso, matei muita gente. Eu estou vindo aqui com uma doença rara, é porque uma doença melhor autoimune, é porque eu fui um carrasco e agora eu sou coitadinho. Não é assim, né? A lei é de justiça. Então, esquecemos para podermos, novamente, neste corpo, ainda que pobres, mas também ricos, com o conhecimento que ficamos gravados na nossa mente, no nosso espírito, com novas possibilidades. Então, é assim que nós temos. E que muitas vezes no sono físico a gente sabe, né? De vez em quando vem uns trailerzinhos na nossa vida, né? Olha, meu filho, os trailers aí da sua existência. Mas o importante é de que quando morremos, ou melhor, quando desencarnamos, chegamos lá no hospital, temos lá realmente tudo aquilo que estava sobre o véu encarnados, nós temos nos mostrado lá no mundo espiritual. Essa é uma das coisas de que o Espiritismo nos mostra desse véu, né? De suma importância para que a gente possa aprender. E no Livro dos Espíritos, na parte que fala do mundo espírita, a volta ao mundo corporal, fala um pouco do esquecimento. Então, diz assim, pergunta Kardec aos irmãos, na pergunta 392. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Aos irmãos falam, Kardec, veja bem, não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Se o véu que lhe oculta certas coisas ficariam ofuscados, como quem, sem tramitação, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais ele mesmo. Então, vejamos de que, como coloca os irmãos, é que não sabe tudo. As nossas tendências de hoje é que nos releva, nos traz algumas informações de que fomos no passado. Muitos falam, os irmãos nos colocam, de que aquele que tem mais débito ou alguns débitos a reparar, vem com a possibilidade de ajudar mais. E aí alguns não compreendem. E aí, nessa transição da compreensão, de lembrar ou não do passado, muitos ficam num dilema. Então, como os irmãos nos colocam, de que ainda bem da existência disso aí, porque existe uma justiça sobre essa possibilidade. Então, os espíritos superiores olham para frente e aproveitam todo o seu tempo na edificação do amor. Porque se nós ficássemos sempre aqui sabendo o meu passado, eu ficaria no passado para trás. Tem gente aqui na Terra que só basta dizer um negócio, ou de um relacionamento, de família, passa toda uma vida batendo no mesmo ponto. Porque alguém me magoou no passado. Eu tô com a raiva daquela pessoa, lá do passado, já passou, vamos para frente. Se a gente lembrasse do nosso passado, nós ficaria remoendo aquela mesma coisa. Ih, eu fiz isso mesmo. Foi você, fulano, que fez isso comigo.
E aí os irmãos falam de que os espíritos superiores, eu fiz isso, é para frente, é buscar, edificar-se, buscar evolução, né? E as lembranças do pretérito somente servem de lições quando o aluno dela carece. Muitas vezes nós precisamos que alguém diga assim, peraí, rapaz, como eu já vi em algumas situações, o irmão encarnado persistindo na mesma ideia, nos mesmos equívocos, não aceitando o que os irmãos falavam para ele, tiveram que mostrar para ele. Meu irmão, olha isso aqui. Aí, ixi, peraí, foi isso mesmo? Meu irmão, você vier para cá para isso. Entendeu? Então, às vezes o aluno precisa acordar, né? Às vezes precisa mostrar, olha aqui tua nota, olha. Tua nota lá ficou vermelha. Um espiritual, e aí? Então, Deus é tão bom e justo que nos dota de possibilidades para carregar todos os nossos registros, escrito por nós mesmos. Toda a nossa condenação, sem que nos lembremos. Está conosco. Tudo que nos fazemos na nossa existência está gravado no nosso espírito. É tanto que os irmãos nos falam que quando nós desencarnamos, chega lá no mundo espiritual, pode ser mostrado tudo. Mas muitos de nós querem ver agora. Homem, tenha calma, pelo amor de Deus. Agora não. Vamos aproveitar agora e, com esse esquecimento temporário, aprender novas possibilidades, novas habilidades, aquelas que eu tenho comigo ainda e que eu possa potencializá-las na ajuda, sempre buscando o bem. Porque o mal, a gente tem o mal em nós, né? A gente tem que aprender a trabalhar e buscar sempre o bem. Então, mas é preciso que alguém nos diga. Podemos avaliar o que fomos no passado, analisando nossos impulsos do presente. Veja só, analisando nossos impulsos do presente. Precisa ir fazer uma regressão de memória? Para saber o que eu fui? O que eu fiz? Quais experiências eu tive no passado? Se eu analisar, se eu me conhecer um pouquinho, eu vou dizer, cara, eu gosto disso. Mas eu gosto disso, será que eu fui isso? Rapaz, eu acho que pode ser. Só você pode dizer. Então, o melhor mesmo é recordar o bem e fazê-lo. Se eu fui aquilo, tá, agora eu tenho uma nova possibilidade. O Espiritismo me mostra uma nova possibilidade de que eu fiz, eu errei, já não posso mudar o passado. Ninguém vai poder modificar o passado, como nós sabemos. Então, daqui para frente. Se nós erramos, saberemos que acionamos a lei, vamos ter que cumprir a lei. Mas não podemos, de certa forma, continuar errando, né? Então, sempre fazendo o bem. Índia diz assim, Kardec pergunta lá na pergunta 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas que não se lembra? Como pode aproveitar da experiência de vidas que se esqueceu? É uma pergunta bastante interessante. Vamos lá. Concebe-se que as tribulações da existência lhe serviram de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é, para ele, como se fosse a primeira, e é eis que então está sempre o recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Como pergunta Kardec aos irmãos, é de que se a gente entender de que aquela nova possibilidade é um recomeço, fica mais fácil, né? Porque nós sabemos que a Terra é um planeta que ainda tem de prisão, de provas e expiações, de prisão é um hospital que vai curar muitos dos enfermos, né? E de possibilidades.
Se eu for ficar me alimentando dizendo que, ixi, aqui é uma prisão, eita, aqui é hospital, é porque eu tô doente. Vamos recomeçar, né? Daí para frente. E aí, como é que eu posso resgatar essas experiências se eu não me lembro? Como? Aí, os irmãos sabiamente vêm nos dizer em que, diz assim, na resposta que os irmãos deram, os espíritos deram para Kardec. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se cabesse de todo o passado. Desculpa, deu um corte aqui. Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espiritual, aquilo que eu falei anteriormente, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Aquilo que eu disse, irmão, nós voltamos para a vida espiritual e nós temos diante de nós toda a nossa existência como espírito. Se foi na Terra, em outros planetas, em outro sistema solar, temos lá o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim, temos lá acesso a isso. Então, complementa. Se as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria enviado, reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a quem vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não coube aproveitar, e as lutas que consiste apropriada ao seu adiantamento, e pede ao espírito que lhes são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre se toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nesta ou outra existência se esforçará pelo elevar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das em que incorreu. Então vejamos de que voltamos para o mundo espiritual, temos conosco diante de nós toda a nossa vida pretérita e que quando nós reencarnamos novamente, com o esquecimento do passado, Deus, com a sua infinita justiça de amor e caridade, nos dá aquele que nos guia, o nosso anjo de guarda, para nos ajudar com essa nova possibilidade, que é um recomeço, a nos guiar nessa nova experiência. Nosso anjo de guarda vai nos guiar e vai nos orientar, dando em nós a intuição, dizendo, vá por aí não. No sono físico nos ajuda. Então vejamos de que os irmãos nos dão a possibilidade, o nosso anjo de guarda sabe de que com o que formos e nos orienta em nova possibilidade aqui na Terra. Então, vejamos de que não ficamos abandonados, erramos no passado, vimos novamente para que a gente possa reparar exatamente no meio das pessoas que assim cometemos o equívoco no passado. Então, temos assim na pergunta 395. Podemos ter alguma revelação a respeito de nossa vida anterior? Aí os irmãos falam para Kardec. Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o seu passado. Então, nem sempre essas revelações, como eu falei anteriormente, é importante. Muitos não estão preparados para essa revelação. Muitos aqueles que já estão ainda, eu acho que eu era isso. Aí quando vem lá, faz a regressão de memória, quando vê aquelas imagens lá, meu Deus do céu, vigi, não, volta, eu quero não. Ei, esquece, eu não quero mais ver, não.
eu quero esquecer. Então, muitos não têm ainda a possibilidade, ou melhor, o crescimento espiritual para entender essa informação e fazer com que ela libertasse e buscar ajudar o próximo e sempre para evoluir. Que as experiências do passado sirvam para complementar a existência agora. Né? Só não pode dizer que só existe essa vida, né? Ah, vou aproveitar que só tem essa mesmo. Ou não, vou fazer agora, porque eu sei que eu fui no passado, eu fiz isso, eu sei que eu não vou pagar mesmo. Agora, vou deixar para a próxima. Não é bem assim, não é? Então, temos assim, que o passado de todos nós nem sempre pode ser revisto. E certamente conhecido, como já falamos em mensagens anteriores. Contudo, não podemos generalizar todos os casos. Alguns casos são importantes, algumas regressões de memória são importantes para que alguns traumas que nós temos aqui nesta reencarnação sejam entendidos e ajudar aquele espírito a progredir. Muitos espíritos ficam presos aí, muitos de nós que estamos encarnados aqui ficam presos a algum trauma, não sabem de onde vem e, claro, que nem tudo, que na verdade que tudo é dado permitido por Deus, vem aqueles que são os estudiosos, especialistas, para ajudar a sanar aqueles traumas, relembrando o passado como espírito. Então, isso é importante, em alguns casos. Às vezes, nem os espíritos de certa evolução têm permissão para lembrar de todo o seu passado. Tudo é gradativo, de sorte a ser suportado pelos sentimentos. Então, ninguém, nem muitos de nós, não está preparado para relembrar o passado, né? Porque nós viemos aqui, reencarnamos para evoluir. Se ficarmos marcando o passo e ficar relembrando sempre aquela dificuldade que tivemos, ou aqueles sentimentos, trazer para cá de novo, como vamos evoluir? E para finalizar, diz assim: muitos companheiros do plano físico desejam ardentemente saber do seu passado, porém, se souberem da realidade, entristecerão no caminho, diante dos reparos que deverão fazer, por vezes com a própria vida. Caramba! Se muito souber que vai ter que reparar o mal, desencarnando da mesma forma que o mal fez o passado, ficamos aos seus registros no baú do esquecimento, e que bem melhor para as lutas que se devem empreender. Se fosse permitido falar do passado a todas as criaturas, haveria muitas histórias para serem contadas e muitos livros para serem escritos. Por enquanto, o silêncio é a resposta. Me recordo muito bem que muitos irmãos chegam na casa espírita querendo saber, não é? No tratamento espiritual, quer saber, mas o porquê eu fui, porque eu fui, eu queria saber. E aí, a gente para e reflete, o irmão está vindo para tratamento espiritual. Ele ainda não entendeu nem que o causador da dor dele aqui no plano físico. Imagine se ele souber o que foi no passado. Então, o que é que os irmãos falam para eles? Dá o silêncio. Porque, né, naquele momento, não é o momento certo. E que devemos aprumar o voo para o desconhecimento em aparelhos materiais. Não deve fixar o pensamento nos antigos instrumentos de viagem, e sim naquele que está usando no momento. Quer dizer de que as coisas, os aparelhos antigos, fazendo uma observação, um avião do passado não consegue mais voar hoje, mas se ele voar, ele voa com dificuldades, porque o avião do passado, aqueles que pousavam no rio, né, os hidroaviões, não tem a mesma tecnologia, não tem os mesmos instrumentos para poder alçar voos mais longes, voar mais tempo.
Os aviões do passado tinham suas dificuldades, suas limitações. Então, como vamos voar mais longe com os instrumentos ainda não permitidos, os instrumentos ainda antigos? Então, nós temos que pegar o nosso instrumento, que é o nosso corpo físico, é nessa nossa oportunidade aqui na Terra, usar os instrumentos que nos dão para nos guiar para que a gente possa alcançar voos mais distantes. E esquecer daqueles voos que demos, voos menores, e que caímos, fracassamos, e daí para frente buscar novas viagens. E que possamos entender de que tudo que aqui nos fazem, que a espiritualidade nos coloca, é para que a gente possa aprender. Se a gente tenta, de certa forma, buscar outros mecanismos que não estamos preparados para conhecer, nos causa uma certa intranquilidade. Então, fico aqui as minhas palavras, agradeço a oportunidade de falar mais uma vez do Evangelho e que possamos entender de que não precisamos saber do passado, vamos para frente. É para frente que se anda. Falo sempre, quando se tropeça, se cai para frente. Não se cai do lado, nem do outro, nem para trás. É para frente. Que possamos fazer o nosso presente. Não é fazer o nosso futuro, não. Faça o nosso presente, que o futuro vai ser o nosso presente. Fala alguns irmãos é de que só existe dois tempos, é o passado e o presente, né? E o futuro é o nosso presente. Então, fico aqui minhas palavras. Como sempre, quem quiser assim desejar, fechar os olhos e agradecer ao Mestre Jesus, a espiritualidade maior, que nos ajuda, nos ampara, ao nosso anjo da guarda, que está sempre conosco nesta encarnação, mas também no mundo espiritual, este espírito abnegado na seara do Cristo, na seara de ajudar aqueles irmãos que aqui se encontram em busca de reparar os equívocos do passado e traçar um objetivo de evolução espiritual, fazendo bem a todos, assim que possível. Que a luz do Mestre Jesus, a luz da equipe espiritual do Necáritas, possa iluminar a todos os daqui que se encontram com e também os que não puderam. Que a paz esteja com todos, que assim seja, graças a Deus. Queremos agradecer ao nosso irmão pelas palavras, e antes de encerrar, eu queria comunicar a todos vocês a seguinte informação. Só um momentinho, por favor. Só um momentinho. Quero compartilhar com vocês que o Núcleo Espírita Cristão Cáritas mantém ainda suspensas todas as atividades espíritas até 30 de setembro de 2020. Essa decisão foi tomada com muita tranquilidade, com muito equilíbrio e com a orientação espiritual. Nós estamos vendo, ultimamente, que algumas decisões no âmbito da saúde são políticas. Raras têm o conteúdo humano, preservar vidas, dar condições de que as pessoas possam sair dos seus lares, visitar os seus netos, fazer as suas viagens de forma segura. Infelizmente, ainda temos uma distância muito grande entre os objetivos de preservar a vida em detrimento dos objetivos da política, de grupos de políticos que não estão preocupados na vida humana. Nós estamos acompanhando de forma muito clara todo esse processo dessa pandemia. Estamos conscientes da nossa responsabilidade. E temos a certeza absoluta de que as responsabilidades são grandes, amados irmãos. Então, o Núcleo Espírita Cristão Cáritas
mantém as suas atividades suspensas, com tranquilidade e equilíbrio, para que todos possam ter a capacidade de voltarem para os trabalhos espirituais com segurança. Tivemos 6 casos de coronavírus dos trabalhadores. E nós estávamos ausentes do trabalho. 6 trabalhadores tiveram a Covid-19 no período de nossa quarentena. 6. Imagine se tivéssemos juntos, participando das reuniões presencialmente. Então, é com essa cautela, é com esse olhar de tranquilidade e equilíbrio, né, que tomamos essa decisão. O futuro dirá se a minha decisão ela tem lastro espiritual e tem equilíbrio. Com certeza todos vocês estão numa situação de angústia. É muito difícil para muitas almas acordar com tranquilidade, com leveza no coração. Estamos acordando todos os dias com aquela paz, aquela leveza, em meio a tudo que está acontecendo nessa pandemia? O que eu observo é que nós precisamos, sim, trabalhar esse aspecto, de governar a si mesmo, trabalhar o autoconhecimento, fazer a caridade, ajudar nas cestas básicas, e enfrentarmos os desafios que ainda são grandes. Como eu falava ontem, nós já estamos na segunda pandemia. Depressão, pânico, surtos psicóticos, dificuldades enormes no seio da sociedade. Então, cabe a nós resguardar a integridade física, mental e espiritual dos trabalhadores. O que nós temos como certeza absoluta, que as leis de Deus são sábias e justas, que nada acontece sem a sua permissão. E o trabalhador espírita que conhece as leis divinas, as leis morais, que regem o universo, está tranquilo, porque cada um segundo as suas obras. Então, agradeço peradamente a atenção. Nesse momento, precisamos, como falei, para encerrar a minha palavra, de 2 comportamentos. Primeiro, corrigir tudo aquilo que atrasa, que é obsoleto, que não ajuda a nossa existência. Segundo, trabalhar na prevenção de nossos espíritos imortais. Significa se prevenir das agressões, das dificuldades, das discussões que não funcionam. Prevenção. Porque há muitos que estão aí agora em manicômios, com AVC, com graves doenças, porque não souberam se prevenir contra essa onda mental de tristeza, angústia e inquietações. Corrigimos os nossos defeitos de caráter. Busquemos fazer o nosso dever como bom cristão. E segundo, prevenção. Não é só lavar as mãos, não é só ter os cuidados sanitários, não. A nossa higiene mental, a nossa limpeza e nosso espírito imortal. Porque, não se engane, senhores, nós estamos vivendo um processo muito sui generis, inusitado. Cada um sofrendo de acordo com o grau de evolução que tem que passar. Agora, não vamos acrescentar mais dor e sofrimento à nossa angústia, porque nós podemos pagar caríssimo. E as doenças estão aí. O AVC está aí, o câncer, doenças autoimunes e assim por diante. Então, vamos corrigir os nossos defeitos. Prevenção contra o lixo mental, o lixo emocional. Então, agradeço. Que vocês tenham um bom final de semana. Agradecendo de forma antecipada pelos desafios que nós haveremos de superar na semana que vem, já é setembro. Vamos acreditar de que com Jesus triunfaremos sempre e que possamos, sim, estarmos preparados. Esse momento não é ainda de tranquilidade. Os índices podem ter caído, mas continuamos vendo almas desencarnando pela Covid. Então,
muito cuidado nessas informações. A procedência, a lisura, ela é importante. E eu vejo com tristeza, com muita tristeza mesmo, pessoas saindo sem máscara. Pessoas brincando com a sorte. Brincando com um vírus que é invisível. Mas eu espero que essas almas compreendam a responsabilidade que têm. Porque a questão é de responsabilidade. Então, por gentileza, cuidado, atenção, responsabilidade. Que Jesus abençoe e que vocês possam ter um bom final de semana, com luz e paz em seus corações. E lembremos de que, com Jesus, triunfaremos. Que assim seja.